partir de agora você vai assistir Escola Bíblica Online da Igreja Assembleia de Deus de Canguçu, situada na Rua Dr. Fernando Osório, 1475. Pastor Presidente Eduardo Torres. Não desconecte e aprenda um pouco mais da Palavra de Deus. Escola Bíblica Online da Igreja Assembleia de Deus de Canguçu. Paz do Senhor a todos os irmãos, ouvintes, amigos que já estão conosco neste momento em que nós damos início a mais esta escola bíblica que seria dominical, mas que momentaneamente está sendo transmitida às terças-feiras, que hoje seria o nosso culto de oração e ensino, e que está sendo então transmitido o ensino da Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus, a escola bíblica dominical. Nós queremos, de início, de antemão, fazermos uma oração. O irmão Marcos, que nos acompanha, estará dando também a sua saudação e também estará orando juntamente conosco para darmos abertura nesta programação. Então, eu saúdo todos os irmãos na paz do Senhor, irmão Daniel, irmão Marcos e todos que estão ligados com a gente nesse momento, para nós aprendermos um pouco mais da sua palavra. Então oramos dizendo: Pai, te agradecemos por mais um dia, por mais um momento em que estamos aqui reunidos, por cada irmão, Senhor, que tem conectado o seu computador, o seu celular, para aprender um pouco mais da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Dá-nos agora sabedoria para que nós possamos explanar a lição de hoje, que ela possa encontrar guarida em cada coração, que os irmãos possam guardar isso no seu coração e aplicar no seu dia a dia. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, então hoje nós estamos dando início em mais um trimestre do estudo da Escola Bíblica Dominical, cujo o título deste trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Os irmãos que ainda não adquiriram também podem procurar Evangelista Valdir Machado, irmã Clarice, que são os irmãos que sempre têm a revista para disponibilizar os irmãos. Amém? Então, hoje é a lição de número 1. O título da lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo nós encontramos em Efésios, no capítulo 1, e o versículo 2 que diz: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, nós encontramos carta aos Efésios, então, no capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 ao 7. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E em Atos, capítulo 19, dos versículos 1 ao 7 diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus,
E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Até aqui a leitura do texto da palavra do Senhor. Então o objetivo desta lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios, e o ponto central é demonstrar que em Efésios Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Amém? Então o irmão Marcos vai estar dando início nesse comentário, trazendo então a autoria, data e destinatários a quem esta carta foi direcionada. Muito bem, então temos a carta aos Efésios, que é chamada por muitos como a coroa dos escritos de Paulo, como uma das mais importantes, umas mais profundas, e ele escreve essa igreja, que ele tanto amava, que ele tanto gostava, e nós temos que compreender que essa é uma das cartas que ele escreve da prisão, quando ele estava preso. Até conversava com o irmão Daniel, tem aquelas cartas da prisão, tem as cartas soteriológicas, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tem as pastorais, que é a primeira e segunda carta a Timóteo, tem as escatológicas, que é lá 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e esta é uma epístola que ele escreve estando preso. Ele não escreve essa carta para corrigir algum erro que havia na igreja, como ele escreveu a carta aos Coríntios, que haviam vários problemas, ele escreveu para corrigir aqueles problemas, mas ele escreveu essa carta primeiramente para aprofundar a teologia deles, para aprofundar sobre a paternidade de Deus, sobre a escolha de Deus, sobre a eleição de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a igreja e sobre os crentes. Tem um muito importante que falam que é da mudança de nome de Paulo para Saulo. Fala que Paulo se chamava Saulo, mas Deus trocou o nome dele para Paulo. Mas não é bem isso. No Antigo Testamento existia muito, Deus trocava o nome das pessoas. Abrão, ele trocou para Abraão. Isaac foi o mesmo nome, não trocou, mas Jacó, ele mudou para Israel. E isso tinha muito a ver com o caráter da pessoa, até mesmo com as características físicas da pessoa, como era Esaú, que quer dizer peludo. Mas no Novo Testamento não vimos mais esse tipo de ordenança de Deus. Não existe mais para nós. E se o nome de Paulo, de Saulo, era o nome judeu dele, ele usava então o nome grego Paulo, porque ele pregava aos gentios da época. O irmão Daniel queria complementar. Exatamente. Então, a questão do nome Saulo e Paulo, né, o que chama a atenção é que Saulo significava grande, né, e Paulo significava pequeno. O que nos chama a atenção é que nós vamos ver que enquanto ele estava no caminho de Damasco, isso nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, a sua conversão, no capítulo 9, se não me falha a memória, né? Em que ele ia com uma autorização do sacerdote para prender novos irmãos cristãos recém-convertidos, levá-los em prisão. Então nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus se manifesta a ele, né? Se apresenta a ele, e então faz ali um chamado na vida dele para que ele seja o pregador dos gentios. Eu te farei pregador dos gentios. Então este foi o chamado do apóstolo Paulo, né? Primeiramente Saulo, depois Paulo, para pregar aos gentios. Então nós vamos ver que nas 13 cartas de sua autoria, nós vamos ver que em momento algum ele se identifica como Paulo, mas sempre como Saulo, né? Ou seja, nunca como Saulo e sempre como Paulo, né? O apóstolo de Cristo, o apóstolo de Jesus. Então nós vamos ver essa mudança do nome de Saulo para Paulo, reconhecido por ele, mais usado por ele, conforme, né, o autor diz, para pregar aos gentios. Paulo, né, o seu nome romano, né, irmão Marcos? A Bíblia também temos que entender que ela não está em ordem cronológica, mas em ordem lógica. O primeiro livro escrito não foi Gênesis, mas talvez tenha sido Jó. E no Novo Testamento, o primeiro escrito de todos não foi Mateus, mas sim Marcos. E o último de todos, até depois de Apocalipse, foi o Evangelho de João. Foi o último livro a ser escrito do cânon bíblico.
E as cartas de Paulo, elas estão em ordem de tamanho. Começa pela maior até a menor. Começa por Romanos, que é a maior, com 16 capítulos. Eu acho que acaba com a Filemon, que é apenas 1. Então essa é outra ordem das cartas de Paulo. Elas não estão em ordem cronológica, mas em ordem lógica. Glória a Deus, é verdade. Muito bem colocado. Então o que podemos destacar também neste primeiro tópico, irmão Marcos, é que Paulo escreve esta carta aos Efésios enquanto ele estava na prisão, né? Ele estava prisioneiro, estava cativo, tinha sua liberdade privada, né? Mas nós vamos ver que juntamente com outras epístolas, Efésios é uma das primeiras a ser escritas, assim como também Filipenses, Colossenses e Filemon, que compõem as epístolas da prisão, né? Conhecidas como epístolas da prisão, que o apóstolo Paulo então escreve, né, de dentro da prisão, enquanto estava, podemos que dizer, condenado, né, julgado, preso, em cadeias, mas com liberdade para escrever, ensinar, enviar cartas, né? Então nós vamos ver que ele tinha esta liberdade. Então nós podemos ver, conforme o Marcos também já mencionou, né, que os destinatários, né, ela foi uma carta que primeiramente ela foi escrita aos Efésios, mas pelo seu conteúdo ser importante e tão relevante, nós podemos ver que ela tornou-se útil para todas as igrejas da Ásia, não somente para os Efésios, né, irmão Marcos? Tornando-se assim, podemos destacar como que uma carta circular entre as igrejas da Ásia naquele período, né, irmão Marcos? Isso, e chegando até os dias de hoje, se tornando tão atual para nós como era naquela época. Mas que passando ao segundo, que fala aos destinatários. A cidade de Éfeso, fala a nossa lição, que foi fundada por volta do ano 1050 a.C. Então era uma cidade antiga, era uma cidade onde tinha o maior anfiteatro, cabia milhares de pessoas, onde exibiam os gladiadores, tinha a maior biblioteca da época, era considerado uma grande metrópole porque tinha 500 mil habitantes, então para a época era uma mega cidade, e nessa cidade havia muita idolatria. Era o templo de Artemis, ou da deusa Diana, que era chamada a deusa da fertilidade. Tinha o grande templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que tinha mais de 1000 colunas, e até hoje tem uma ainda que continua de pé, apenas uma. E essa é a cidade para a qual Paulo escreveu e onde estava localizada essa igreja. Glória a Deus. Então nós vamos ver que a cidade de Éfeso era muito importante naqueles dias, né? Uma cidade muito importante, uma cidade que tinha uma cultura religiosa, né? E nós vamos ver que no meio desse contexto religioso, nós vamos ver que Deus usa Paulo de uma forma sobrenatural, né? Da onde podemos destacar que muitos milagres eram realizados. Isso nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nos versículos 11 e 16, até mesmo fala alguma coisa sobre isso, e nós vamos ver ali que as pessoas levavam os lenços e os aventais de Paulo, para levar as pessoas e elas serem curadas, e até mesmo expulsavam demônios através das vestimentas que pegavam. Não que o apóstolo Paulo pegava e enviava para as pessoas os seus lenços, aventais, como nós vimos nos dias de hoje, que algumas igrejas, algumas denominações fazem uso deste artifício, né, de enviar lenços, lenço ungido para levar para sua casa, uma peça ungida e tantas coisas mais, usando, podemos dizer, deste artefato da forma como acontecia na vida de Paulo. Mas não é que Paulo ungia o lenço, as suas vestes para colocar sobre as pessoas, não. As pessoas elas eram curadas, né? Assim como nós podemos ver também que a sombra de Pedro também, por onde Pedro passava, as pessoas eram colocadas, né, à beira do caminho, e aonde Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos, né? E assim elas eram curadas, elas eram abençoadas através do poder do Espírito Santo que estava na vida de Pedro, e também foi de uma forma sobrenatural na vida de
Paulo, aonde muitas vidas, muitas pessoas se renderam, se converteram ao Senhor Jesus através da obra realizada pelo Espírito Santo na vida de Paulo. Nós, como dispensacionalistas, nós cremos que Deus age de diferentes modos, em diferentes tempos, em diferentes dispensações. Hoje, nós não vemos mais esses milagres tais como eram daquela época, porque Deus agiu naquela época daquela forma. Hoje age um pouco diferente. Quando Jesus disse assim, ó, se os demônios são expulsos, se o reino, é porque o reino de Deus tem chegado. Se os enfermos são curados, os demônios são expulsos, é porque verdadeiramente o reino de Deus tem chegado. Era a forma como o reino de Deus estava se manifestando naquela época. Não que hoje não possa acontecer, mas nós cremos que Deus não mais age hoje como agia naquela época. Ele continua agindo, ele continua curando, ele continua batizando, ele continua expulsando demônios, continua libertando, mas não nessa intensidade como agia naquela época. Era um tempo específico, era um tempo de fundação da igreja, onde os apóstolos estavam colocando os fundamentos da igreja, os alicerces da igreja. Então existe uma certa diferença da igreja, de como Deus agia naquela época, da intensidade que ele agia naquela época, para a intensidade e da maneira que ele age nossos dias de hoje. É verdade, glória a Deus. Nós vamos ouvir nesse momento um louvor, pedir para o irmão Marcos colocar um louvor, e logo a seguir nós vamos estar entrando num tópico, aqui no terceiro tópico, sobre o propósito da mensagem, né, nesta carta aos Efésios. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vemos aí este belo louvor. Queremos então mandar um abraço também aos nossos irmãos que estão já conectados, assistindo esta transmissão. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. O pastor Richelli já está mandando uma mensagem para nós também, que também é um dos professores da Escola Bíblica Dominical. O pastor Daltro Tavares também, evangelista João Cunha, também professores da Escola Bíblica Dominical. E um abraço também
que também é professor, ministra também as lições na Escola Bíblica Dominical, o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Torres, e a sua esposa, irmã Andréia Lemos, também são professores da Escola Bíblica. Graças a Deus nós temos uma escola abençoada, vários irmãos aqui mandando também a sua participação, a paz do Senhor, então sintam-se todos incluídos. Se você deseja enviar uma mensagem para nós, compartilhe, que nós estaremos na medida do possível aqui mandando um abraço, um alô especial para você, amém? Visto que o tempo, claro, é bastante resumido. E até, né, irmão Marcos, se alguém deseja enviar uma pergunta concernente ao assunto da lição, se nós tivermos tempo para nós respondermos e estiver relacionado ao assunto, na medida do possível nós vamos responder depois mais ao final da lição, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe aos nossos queridos irmãos. Nós vamos partir já para o terceiro tópico, visto que a revista, o assunto em si, né, ele é bastante resumido. Então nós vamos ver neste terceiro tópico o propósito da mensagem de Paulo nesta sua carta aos Efésios. Quando nós olhamos para esta carta, para esta epístola aos Efésios, ao primeiro olhar nós não vamos encontrar nenhum problema específico como Paulo aborda em suas outras cartas ou outras epístolas direcionadas ao povo, às igrejas daquela época, né? Nós vamos ver, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, ele apresenta ali alguns problemas pontuais, como, por exemplo, problemas matrimoniais, problemas quanto ao comer carne sacrificada aos ídolos, assunto concernente a dons espirituais, assunto concernente à Santa Ceia e assim por diante. Em outras epístolas ou cartas nós vamos ver também Paulo falando sobre o arrebatamento, esclarecendo sobre o arrebatamento, então vários assuntos. Então quando nós olhamos para as cartas e as epístolas de Paulo, aparentemente nós vamos ver que sempre havia um problema, um motivo daquela carta ser escrita para resolver problemas, resolver questões. E quando nós olhamos nesta carta de Paulo a Efésios, parece que aparentemente nós não encontramos nenhum problema, mas nós vamos ver que no meio da igreja de Éfeso, nós vamos ver que esta carta sinaliza e demonstra a solução de algumas questões, né, não tratados diretamente como nas demais cartas, mas nós vamos ver, por exemplo, que nesta igreja havia, por exemplo, novos convertidos, pessoas que no passado viviam uma vida de pecado, vivendo a maneira em que o mundo vivia, praticando as obras da carne, mas que agora tiveram um encontro com Cristo. Então elas haveriam de abandonar a velha maneira de viver e passar a viver a cada dia em novidade de vida, tendo mudança, tendo transformação. Então nós vamos ver que ali, como era uma cidade especificamente pagã, adorava a ídolos e tantas coisas mais, então nós vamos ver que tinha algumas práticas que precisavam ser tratadas nesse sentido. Depois nós vamos ver também alguns problemas com a imoralidade, conforme já falei, bebedeiras, e um assunto principal que havia no princípio da igreja primitiva, nos dias dos apóstolos, e que de certa forma alastra-se até os dias de hoje. E este é um assunto que Paulo destaca, a sua preocupação, né, da unidade entre judeus e cristãos. Porque nós vamos ver que os apóstolos, os discípulos, quando começaram a pregar o evangelho, né, eles pregavam o evangelho e também pregavam a circuncisão, de que os gentios, para serem aceitos no reino de Deus, no reino dos céus, eles deveriam de também ser circuncidados como eram os judeus. E nós vamos ver que isso aí criou muitas confusões, muitas discussões sobre este assunto. E Paulo foi um dos importantes neste quesito, né? Então nós vamos ver que havia, né, esse questionamento. E quando nós vamos ver, por exemplo, né, Paulo, nesta carta, ele enfatiza a necessidade da união da igreja. E o que estava acontecendo lá não era bem uma união, mas sim uma certa desavença, uma certa desunião, uma separação entre judeus e gentios
concernente a este assunto da circuncisão. Então nós vamos ver que quando Paulo ele escreve esta carta, justamente para esclarecer, né, de que essa distinção foi abolida na morte vicária de Cristo na cruz. Então não existe mais barreiras para unir toda a humanidade, né, como povo de Deus, né, através de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então tudo isto foi desfeito, né? Toda barreira, toda divisão, toda separação que há entre o ser humano, ela deve ser desfeita como foi desfeita na cruz pelo sacrifício de Cristo. Eu creio, irmão Daniel, que os judeus não tinham ainda entendido isso, não tinham entendido que o evangelho agora, que a salvação não era somente para eles os judeus, mas estava se estendendo também aos gentios. Deus do Antigo Testamento, eles eram um povo separado. Quem quisesse se juntar a eles, fazer parte, teriam que se circuncidar, fazer as dietas judaicas, seguir os costumes deles. E agora Paulo está simplesmente dizendo, não, isso não existe mais. Até no templo tinha um muro, que até Paulo fala que agora o muro de separação que Jesus tinha desfeito era realmente um muro que existia de mais ou menos 1,5 m, 1,40 m, aonde no pátio exterior os gentios podiam entrar, mas no interior somente os judeus. E diziam, e ultimamente teve alguns anos atrás uma descoberta arqueológica de algumas placas da época avisando que o gentil que ultrapassasse aquele muro ia ser morto. Essa era a punição para quem ultrapassasse. E o próprio Paulo, ele tem uma confusão lá que é narrada em Atos, que ele leva alguns gregos, se não me engano, alguns gentios, para dentro desse muro. E ele é preso, eles espancam ele, eles querem apedrejá-lo, exatamente por isso. E aqui Paulo está esclarecendo que agora não existe mais essa separação. Agora o evangelho está saindo, a salvação está saindo, não é mais somente para os judeus, mas está saindo para os gentios. Agora a promessa que Deus fez a Abraão, que faria dele uma grande nação e abençoaria todos os povos da terra, estava se cumprindo. Não era somente mais para Israel, mas agora Israel teria que pregar esse evangelho e trazer as demais nações para conhecer ao único e verdadeiro Deus. Glória a Deus, exatamente. Então, nós vamos ver que dentro deste tópico, a igreja hoje, a meta da igreja é a unidade, né? A unidade. Foi para isso que Cristo veio, para unir, né? Para unir a igreja, para fazer um povo só. Por isso que quando Jesus também fala sobre o arrebatamento, né, vai dizer que ele vem para buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. Então nós vamos ver que até a questão da salvação, das obras, também Paulo adota este assunto. Então nós vamos ver que a meta da igreja é a unidade. A unidade. Porque para cumprir a missão da igreja como igreja de Cristo, né, com êxito, a igreja precisa ser um exemplo de união entre os seus membros. Senão ela não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Isso, né? Lá em João 17, se não me engano, na oração sacerdotal de Jesus, logo antes dele ser morto, onde ele ora pelos discípulos e diz que Deus nos tire do mundo, mal livres do mal, ele também fala assim, para que eles sejam um, como eu e ti somos um, e para que o mundo creia que tu me enviaste. Através da unidade da igreja, Jesus está dizendo ali, o mundo ia crer que Deus tinha enviado ele como único e suficiente Salvador. É verdade, irmão Marcos. Então nós, conforme mencionamos, né, precisa ser um exemplo de união entre os seus membros como um corpo, né? Paulo também fala em uma de suas cartas, né, de que todos nós somos membros do mesmo corpo, da qual o cabeça é Cristo, né? Glória a Deus. Então nós vamos ver que a igreja, já que o trimestre, a revista, ela aborda este assunto sobre a igreja eleita, e nós vamos abordar um pouco mais depois disto no último bloco, mas a igreja, ela é um organismo muito complexo, né? Muito complexo. Por quê? Porque nós vamos ver que a igreja ela tem muitas funções. A igreja, como organização, como organismo, ela tem diferenças de talentos e aptidões, de pessoas com talentos diferentes, com aptidões diferentes, né? Então, isso às vezes acaba, né, fazendo com que dentro da igreja, às vezes, cria alguns atritos, algumas diferenças, né? Então, o item fundamental para o bom funcionamento desse organismo, desta organização que é a igreja, o item fundamental é a tolerância mútua dos membros
entre si, é tolerar uns aos outros, né? Paulo, eu não recordo agora exatamente onde diz o texto, mas ele diz para nós suportarmos os mais fracos, e é muito difícil isso, né? Nós como cristãos, mas a igreja tem que ser o exemplo, né, de boas obras, de boas ações, não pode ter contenda, divisão, mas a igreja de Cristo, que é o que nós vamos abordar no próximo tópico, a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento não tem isso, mas a igreja terrena, enquanto organização, sempre vai ter essas questões, né? Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 e no versículo 2, ele escreve justamente tratando sobre este assunto, pois ele diz, né, Efésios capítulo 4 e versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E como isso é difícil, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. E quando nós vamos ver lá em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, Apocalipse no capítulo 2, a primeira igreja a receber a carta foi Éfeso. Nós vamos ver no capítulo 2 e no versículo 1, né, dizendo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e ele diz ali, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e ou não são, e tu os achastes mentirosos. E no versículo 3 diz, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, nós vamos ver que Jesus tinha uma coisa contra esta igreja, a de Éfeso, que era justamente, nós encontramos no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor, né? E coisa boa é quando o cristão, quando o homem e a mulher de Deus, eles se convertem, né, entrega a sua vida ao Senhor, no início da sua caminhada cristã, nós vamos ver que para ele não tem difícil, para ele não tem dificuldade, para ele não tem problema, ele está em todos os cultos, o que pedir para ele fazer, ele faz, né? Se ofendem ele não dá importância para aquilo ali, né? Então nós vamos ver que com o passar dos tempos, o cristão, ele está suscetível à perda deste primeiro amor, né, irmão Marcos? Isso. O irmão Daniel falando e eu pensando como a igreja é um organismo complexo, porque são tantas pessoas diferentes, é eu com os meus problemas, com o meu jeito, é o Daniel com os problemas dele, com o jeito dele, e nós todos unidos em um só corpo. Por isso existe atrito, existe, mas eu não vou muito com outro, não vou muito com um, não vou muito com outro, mas isso faz parte da igreja. É aí que a gente tem que começar a matar o nosso eu, é aí que nós temos que começar a amar uns aos outros. A liberdade em que Cristo nos chama é uma liberdade de abrir mão daquilo que nós gostamos, de aquilo que nós queremos, por amor a outra pessoa. Não é a liberdade de agora eu posso fazer o que eu quiser, mas é a liberdade de eu pensar, isso não vai escandalizar meu irmão, isso que eu faço não vai ofender meu irmão, por mais que isso não tenha problema para mim, por mais que eu goste de fazer isso, eu vou dizer, não, eu abro mão disso, eu tenho essa liberdade por amor a outra pessoa. Glória a Deus, é isso aí, porque nós vamos ver que a igreja, como organização, ela é formada por pessoas, né? Que são pessoas, exatamente, eu ia mencionar isso, pessoas que são santas, mas não são perfeitas, e nós abordamos isso na semana passada. Então, a igreja, ela é repleta de pessoas imperfeitas, que estão a caminho da perfeição, que somente nós como igreja vamos chegar a ser perfeitos quando adentrarmos a eternidade, quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, daí sim seremos transformados, né? Seremos transformados e seremos semelhantes ao Senhor. Daí sim, né, nós seremos perfeitos, mas enquanto aqui nós estivermos, temos que conviver com as falhas do nosso irmão, com os erros do nosso irmão, com a fraqueza do nosso irmão, né? E nós vamos ver que o ser humano, cada um tem a sua personalidade, né? Um às vezes é mais pacífico, o outro às vezes já é um pouco mais, né, esquentado, um já pode falar qualquer coisa para ele que não tem problema, mas o outro, se só olhar um pouquinho de lado, já,
né? Já é como dizem alguns, às vezes, olha, eu me converti, mas o meu facão ainda não se converteu. Então nós vamos ver que nem ele, nem o facão, né? Nenhum dos dois se converteram na realidade. Então nós vamos ver que é exatamente isso aí. Então nós vamos ver que às vezes isso acontece no meio da igreja, né? E que não deveria de acontecer. Por quê? Porque quando nós passamos pelo novo nascimento, né, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, no nosso coração, para suplantar, para matar a vontade da carne, os desejos da carne, né, que seja até mesmo as obras da carne, de contenda, de divisão, de discussão, porque isto não provém de Deus, né? Isto não provém de Deus. Então nós, como igreja, precisamos manter a unidade, ainda que nós tenhamos que nos sacrificar para fazer, podemos dizer, a vontade do outro. Isso, Jesus fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas mais à frente está reunido com os discípulos e diz, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros com o amor que eu os amei. Qual é o amor que Jesus amou a nós? Um amor sacrificial, um amor que ele abriu mão da glória dele, um amor que ele abriu mão da própria vida dele em favor de nós. Então quando nós entendemos isso e começamos pelo poder do Espírito a amar como Jesus amou, essas pequenas coisas dos irmãos, pequenas coisas já não fazem mais sentido, já são coisas tão pequenas que nós já estamos em outro nível, em um nível de amor que o próprio Espírito Santo derrama sobre nós, um amor que não é gerado por nós mesmos, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos amar o outro, sacrificar por o outro, dar a vida para outra pessoa. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, nos leva a um novo nascimento, nos leva a cada dia a santificação, a uma vida sacrificial e de serviço à igreja e aos demais irmãos, para que o nome de Deus sempre seja glorificado. Não fazemos essas coisas para sermos salvos, como o irmão Daniel falou, não é por obras, mas porque nós já somos salvos. Paulo escreve aos Efésios falando também que uma vez eles salvos pela graça, eles deveriam viver em outro estilo de vida. Tanto um outro estilo de vida como em obras, como outro estilo de vida em amor. Não olhando mais as pessoas como alguém que eu possa tirar vantagem, mas como uma pessoa como eu posso servir. Não é verdade, irmão? Glória a Deus, exatamente isso aí, né, irmão Marcos? Mas que nós possa a cada dia conseguirmos, né, com auxílio, ajuda do Espírito Santo, amar mais e mais o nosso irmão, o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor e depois nós vamos já para o último tópico e em seguida estarmos fazendo o encerramento já também desta escola bíblica em nome de Jesus. O céu ainda é azul, a esperança não morreu. Quem te fez essa promessa é fiel e vai cumprir tudo que te prometeu. O sonho não vai acabar, nem o arco-íris desbotar. Seus projetos são de Deus, Ele mesmo te escolheu para ser um vencedor. Quebra as algemas do medo, Deus já quebrou seu cativeiro. Meu irmão, pra que ficar aí prostrado? Enxugue agora o seu rosto molhado. Tome a atitude de um vencedor. Seja o autor de sua história. Rasgue essa página e joga fora. Meu irmão, escreva um novo diário. Faz pra sua vida um novo cenário de conquistas e vitórias. É hoje que
Deus vai te dar vitória. Ele veio lá da glória pra fazer um milagre em sua vida. É hoje que Deus vai abrir a porta pra te trazer a resposta que você precisa. É hoje que Deus te dá um decreto, põe um fim nesse deserto e te toma pela mão. É hoje que a muralha cai por terra, você vence essa guerra. Deus te faz campeão, 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 grande campeão, campeão, campeão. Deus te faz um campeão. Quebrou seu cativeiro. Meu irmão, pra que ficar aí prostrado? Enxugue agora o seu rosto molhado. Tome a atitude de um vencedor. Seja o autor de sua história. Rasgue essa página e joga fora. Meu irmão, escreva um novo diário. Faz pra sua vida um novo cenário de conquistas e vitórias. É hoje que Deus vai te dar vitória. Ele veio lá da glória pra fazer um milagre em sua vida. É hoje que Deus vai abrir a porta pra te trazer a resposta que você precisa. É hoje que Deus te dá um decreto, põe um fim nesse deserto e te toma pela mão. É hoje que a muralha cai por terra, você vence essa guerra. Deus te faz campeão, campeão. Glória a Deus, louvamos a Deus pelos nossos irmãos, participantes que estão conectados conosco. Deus abençoe sua casa, seu lar, sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Continue conosco até o final desta programação, que temos a certeza que o Senhor tem uma bênção especial para a sua vida. E no final também queremos estar orando por você. Se você tiver alguma necessidade, enfermidade, seja o que for, até mesmo devido a essa pandemia, a este vírus que está aí atemorizando muitas pessoas, nós queremos orar por você, amém? A palavra do Senhor diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa preocupação, porque Ele é quem tem cuidado de nós, amém? Glória a Deus. Nós vamos então para este último bloco, irmão Marcos, abordarmos um assunto. Como a revista, o trimestre em si, nós já mencionamos, fala sobre a igreja eleita. Nós vamos então neste último bloco, podemos dizer assim, diferenciarmos o que é a igreja, porque nós temos dois tipos de igreja, né? A igreja, né, como corpo místico, e a igreja visível. É o que nós vamos abordar neste assunto então agora. A igreja eleita, glória a Deus. Então nós vamos ver que o termo igreja, ela deriva de uma palavra grega denominado eclésia, ou eclésia, né? E é composta por dois radicais. Ek, que significa para fora, eclésia, que significa chamados. Ou seja, fazendo a junção dos dois termos, significa chamados para fora. Isto é o que significa a palavra igreja, chamados para fora. E este termo que aparece pela primeira vez na Bíblia, nós encontramos em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, proferido pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver que ela já aparece no Antigo Testamento também. Não a palavra igreja, mas sim, né, o mesmo, tendo o significado para este termo igreja. Porque o que significa no Antigo Testamento? O termo igreja significa chamar ou encontrar-se, reunir-se no lugar indicado. Então, igreja significa um lugar, um local de reunião onde as pessoas se reuniam. Um outro termo também usado para a igreja é congregação, né, que também pode ser derivada como congregação. Tanto é que a Bíblia vai dizer, né, não deixando a congregação como é costume de alguns, né, que seria a igreja. Então, o termo igreja significa chamados para fora. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia se refere à igreja, ela não está falando do templo construído, do edifício, da basílica, da catedral, da mesquita, da sinagoga, etc. Tantos nomes que dão hoje em dia para a igreja, né, irmão Marcos? Então, não é a isto que a Bíblia está se referindo. Mas quando se fala a palavra igreja, o termo igreja, está se referindo aos salvos em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Até porque nós podemos perceber, irmão Marcos, que nos dias dos apóstolos não havia uma igreja organizada. Nos dias dos apóstolos, na igreja primitiva, não havia templos construídos. O que tinha era cultos, reuniões que eram realizadas em grupos nas casas dos irmãos, dos novos convertidos ao cristianismo. Então a igreja que a Bíblia se refere são os salvos em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que nós, eu, você, os membros da igreja, é que somos templo do Senhor. Quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, não o destruirá. Ou seja, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E o irmão Marcos vai fazer uma leitura aqui ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19 e 20, abordando o mesmo assunto. 6 e 19 e 20 que fala: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glória a Deus. Então nós vamos ver que a igreja, né, há dois termos que nós podemos usar para igreja. Nós temos a igreja visível e temos a igreja invisível. O que é a igreja visível? A igreja visível é a igreja que nós podemos ver, ou seja, aquela igreja representada por todas as pessoas que compõem e fazem parte desta organização da igreja. Ou seja, são todos os membros que confessam a Cristo e dão testemunho de sua fé. Então nós vamos ver que Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreve as suas cartas para a igreja visível, que era composta por pessoas. Ou seja, nós vamos ver, por exemplo, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. Quando escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer: a igreja dos Tessalonicenses. Então a igreja visível é a igreja que nós podemos ver, as pessoas que nós podemos ver, né? Porque nós já vimos que a igreja não é o templo construído, né, de concreto, colunas, janelas, bancos ou cadeiras. Não, isso não é igreja, isso é apenas um templo, né, uma edificação, um edifício. Mas a igreja é as pessoas, os salvos, e a visível é a que nós podemos ver. E aí nós temos também a igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível, irmão Marcos, é aquela composta pelos salvos em Cristo, aqueles que realmente servem a Deus e serão salvos. A igreja é invisível. Por que essa diferença da igreja visível
e invisível. Quanto à salvação, nós vamos ver que a igreja é invisível. Por quê? Porque nós não temos condições de conhecer, né, o coração do nosso irmão, o coração da nossa irmã, e nem a espiritualidade das pessoas. Então, o que nós constatamos das pessoas é uma certa frequência nos cultos, né? Algumas obras ou alguns sinais de piedade, mas nós não temos condições de conhecer a condição espiritual das pessoas. Isso somente Deus pode fazer, né? Então nós vamos ver que essa igreja invisível é a que vai ser levada no arrebatamento, aonde realmente nós vamos conseguir distinguir, né, da igreja invisível da igreja visível. A igreja invisível vai ser retirada do meio da igreja visível para subir ao encontro do Senhor nos ares. Né, irmão Marcos? O irmão quer complementar alguma coisa a respeito? Nem todos que fazem parte da igreja visível fazem parte da igreja invisível, que é a igreja salva. A igreja visível é aquela que vem Deus lá de Atos. Deus, quando Jesus lançou os fundamentos da igreja, quando os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja, essa é a igreja visível. Começa lá pelos apóstolos até a última pessoa que irá aceitar a Jesus, que irá se arrepender, que irá se converter na volta de Cristo. Glória a Deus. E aí nós temos também um termo usado para a igreja também, a igreja universal e a igreja local, né? Conforme o Marcos já abordou aqui, né? Já tocou no assunto já, né? A igreja universal é aquela constituída da totalidade dos genuínos cristãos de todos os tempos, tanto na terra como aqueles que estão no paraíso, né? Ou seja, é aqui o corpo inteiro de Cristo, todos os salvos em Cristo, a igreja universal. E o que é a igreja local? A igreja local é um grupo de crentes professos em Jesus Cristo, batizados e organizados com o propósito de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. E aí nós temos também a igreja militante e a igreja triunfante. Qual é a igreja militante? A igreja militante é a igreja, né, nesta dispensação que nós vivemos, a igreja que está militando ainda, né? Ou seja, a igreja que é convocada para uma batalha contra os poderes das trevas. E nós vamos ver isso em Efésios, Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra quem, Marcos? Principados, potestades nas regiões celestiais. E aí ele também nos dá as armas, né? A armadura de Deus. Efésios 6, 10 em diante vai falar sobre essa armadura que a igreja precisa estar vestida e revestida para vencer as suas batalhas, as suas guerras, as suas batalhas espirituais. Então esta é a igreja militante. E a igreja triunfante é composta por aqueles que já partiram para a eternidade, aqueles que já estão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão Marcos, algum complemento? É engraçado que o irmão Daniel deixou bem claro, mas nós temos que entender que o templo, como nós chamamos, não tem nenhum poder místico em si. Existe, eu sempre falo nas escolas bíblicas dos jovens, quando não está acontecendo culto, ele é um lugar comum. Quando o culto está acontecendo, é um lugar santo pelo que está acontecendo naquele lugar. Nós estamos cultuando ao único e verdadeiro Deus. Deus se faz presente. Por isso, nós devemos guardar o pé quando entramos na casa do Senhor. Por isso, nós devemos ter reverência no culto. Temos que ter certos comportamentos durante o culto. Mas fora disso, não carrega nenhum poder místico. Pois nós olhamos no Antigo Testamento, existia o templo, mas ali para os judeus é onde Deus habitava. No Novo Testamento, o templo somos nós. Ele habita dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus, né? É verdade, irmão Marcos. Então, a questão do guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, isso é sinal de reverência, é sinal de temor a Deus, né? Em qualquer lugar que nós esteja adorando e cultuando a Deus, deve de ser um local de reverência, de reverência a Deus. Tanto é que a igreja não precisa estar superlotada para Deus se manifestar. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria presente no meio da sua igreja, né? 2, 3 templos do Senhor que estariam ali adorando, cultuando ao Senhor. Então nós vimos que o termo igreja não se aplica a templos, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui que sempre quando a palavra grega eclésia
ela era usada, ela é traduzida como igreja. Para o português é sempre usada em referência a pessoas e nunca a um prédio, a um edifício ou a uma congregação. E culto, só colocando, culto não é somente aquilo que prestamos quando estamos reunidos. Nosso culto é diário. Nossa vida é uma vida em adoração. Paulo diz que quer que vocês bebam, quer vocês comem, quer vocês trabalhem, façam qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus que você levanta de manhã, você está prestando um culto ao Deus verdadeiro, a um outro ou qualquer outro Deus. Se você não está adorando a Deus, nós como seres criados para adorar, estamos adorando qualquer outra coisa. Estamos adorando o dinheiro, estamos adorando a esposa, estamos namorando namorada, estamos adorando qualquer outra coisa que não seja Deus, nós estamos adorando aquilo. E culto é aquilo que nós fizemos no dia a dia. Quando nós nos reunimos em igreja, como corpo de Cristo, é um culto coletivo, onde nós estamos reunidos unicamente para adorar a Deus, para dar o nosso melhor a Ele e aprender e receber da sua palavra. Então, algo que tem que ficar claro, que às vezes agora eu vou para a igreja cultuar e eu sou crente da porta para dentro, faço o meu culto, agora da porta para fora, já não tem diferença mais da minha vida com quem está lá no mundo. Enquanto que o nosso culto é diário, nosso culto é da porta da igreja para fora, onde realmente importa, onde realmente nós mostramos quem nós somos. Porque ser crente e cultuar dentro da igreja, onde existem dezenas, centenas de outros crentes, é fácil. Agora, cultuar, adorar a Deus com o nosso trabalho, onde existe só você de cristão, adorar a Deus lá na faculdade, onde só existe você de cristão, na escola, onde só existe você de cristão, é aí que Deus realmente vê quem presta um verdadeiro culto a Ele. Glória a Deus. Jesus disse, né? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Ser sal dentro do saleiro é fácil, né? Glória a Deus. Agora, para ele mostrar o sal, para demonstrar realmente o valor que ele tem, né? E contaminar, é quando ele sai do saleiro e é usado para temperar o alimento. Daí nós vamos ver que ele manifesta ali o seu valor, né? O tempero. Então nós como igreja, né? Como templo, morada, habitação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nós precisamos manifestar isto em qualquer lugar que nós estivermos, né? Não somente na igreja, não somente na presença do pastor, não somente na presença do líder do departamento, ou vice-versa, da esposa, do esposo, mas em todos os lugares. Por isso que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de quem um dia nós havemos de tratar ou de prestar contas, né? Precisamos ser, a palavra do cristão, ela deve de ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, a mesma coisa é a nossa maneira de viver. Precisamos ser firmes e constantes, né? Em todo o nosso agir, conforme colocou o irmão Marcos. Glória a Deus. Então, outra questão também, que o termo igreja não se refere à denominação. Isso é interessante também, né, irmão Marcos? Porque nós vamos ver que nos tempos do Novo Testamento não havia grupos de cristãos separados pelo nome, como nós vemos nas denominações que nós temos hoje. Hoje nós temos várias denominações com diferentes nomes, nomenclaturas, títulos, e todos se dizem cristãos. No tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, não havia essa diferença. Hoje, por exemplo, nós temos várias igrejas luteranas, nós temos várias igrejas batistas, várias igrejas episcopais, católicas, assembleias, né? Nomenclaturas. No período dos apóstolos não era assim, era um povo só, eram os cristãos, né? Daquele tempo. Então, hoje nós podemos ver que algumas pessoas questionam isso, qual igreja que você é, qual igreja que você pertence, qual denominação que você pertence, e às vezes alguns até dão mais ênfase à sua denominação, a pertencer àquela denominação, do que realmente pertencer ao corpo de Cristo, né? Ao corpo de Cristo. Então, hoje também nós podemos ver que qualquer motivo, né, é motivo para se criar uma nova igreja, uma nova denominação, né? Geralmente, até mesmo às vezes, usando o nome da onde saiu. Aí entra aquela questão da unidade também. Às vezes a pessoa não consegue se submeter, ser submissa ao seu líder, ao seu pastor, ao seu dirigente, né? Então, às vezes ela acha um motivo para sair e criar para si só um ministério, uma denominação. Daí coloca às vezes um nome, né? E acaba às vezes gerando confusão
e às vezes trazendo confusão na mente daquelas pessoas que não são evangélicas, que não conseguem entender o que realmente significa igreja. Então nós vemos que nos dias em que nós vivemos, nós temos várias igrejas, várias denominações, e todas elas professam e creem em Deus, creem em Jesus, né? Mas então, como nós podemos diferenciar ou reconhecer que uma igreja é verdadeira? Um dos quesitos principais é a fiel pregação da palavra de Deus, né? Para nós identificarmos uma igreja como verdadeira, ela deve de pregar a palavra de Deus como ela é, sem rodeios, sem muita diz que me diz, que é como os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre, chegaram ao Brasil. A mensagem deles era simples: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. Essa é a mensagem do Evangelho. Claro que depois tem várias doutrinas, né? Mas esta é a mensagem do Evangelho. Então nós precisamos ver que a igreja ela precisa anunciar Jesus. A igreja que não prega Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, os dons concedidos à igreja, segundo a vontade de Jesus, pelo Espírito Santo, e que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, a igreja que não prega o arrebatamento, ela não é uma igreja verdadeira, porque nós vimos que a missão da igreja é de levar pessoas a Cristo. Então nós vamos ver que a igreja ela tem um papel preponderante e importante. Por quê? Porque a igreja, ela não é mediadora da salvação. A igreja, a denominação, ela não é a salvadora do mundo. Nós sabemos, vemos e conhecemos e entendemos isso pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que isso é só Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nenhum mediador há entre Deus e o homem pelo qual devamos ser salvos. Então nós vamos ver que ela não é salvadora do mundo, nem mesmo é uma comunidade redentora. Mas qual o papel da igreja, né? Ela conhece e torna conhecido o Salvador e a salvação. Ou seja, a igreja, a placa, a denominação, ela é um caminho indicativo para a salvação. Ela tem que levar Jesus para as pessoas, né? Não é assim, irmão Marcos? Colocando, sempre julgando, existe diferença entre os costumes de uma igreja para outra igreja, entre algumas doutrinas de uma igreja para outra, mas naquilo que é essencial, o irmão Daniel falou aqui, essas igrejas, elas convergem. Não existe entre elas discordância nas doutrinas principais. E todas, se você visita alguma igreja, mas lá eu senti tal coisa. Não, primeiro tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Nossas experiências não é porque eu senti tal coisa, porque me aconteceu isso, porque eu fui curado daquilo, é que é uma igreja bíblica. Se não passa porque a palavra de Deus diz, não é uma igreja bíblica, não é uma igreja verdadeira. Às vezes é apenas um detalhe, mas como eu gosto de falar, o veneno de rato é 99% milho e 1% veneno. Mas é apenas um detalhezinho, ela é 99% é boa, mas só tem um detalhezinho que é diferente. Talvez a heresia, a falsa doutrina, está exatamente naquele 1%. E pode custar a salvação de quantas pessoas? Levar muitas pessoas ao erro e à condenação eterna, né? Então, o primeiro princípio para diferenciarmos, então, ou reconhecermos uma igreja como verdadeira é a fiel pregação da palavra de Deus. Segundo item para nós continuarmos aqui é a correta ministração das ordenanças bíblicas. Quais são essas ordenanças bíblicas, irmão Marcos? Ceia, batismo. O batismo em águas e a Santa Ceia, né? Então nós vamos ver que a igreja que ensina o batismo em águas, não para a salvação, mas conforme o Senhor Jesus, e até na aula passada foi abordada essa questão também do batismo, né? Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então não é que será condenado quem não for batizado, mas sim quem não crer. Então é necessário nós crer. E a questão da Santa Ceia é a mesma coisa. A Santa Ceia é um ato sério, sagrado, né? Onde a Santa Ceia é um ato para os membros em comunhão com Cristo e com a igreja, que são os seus irmãos, os membros da igreja. Não tem como eu ter comunhão com Deus
com Jesus se eu não tiver comunhão com os meus irmãos? E o próprio Senhor Jesus, ele disse: como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não consegue amar o seu irmão que ele vê? Então, a Santa Ceia em si é onde nós manifestamos esse amor para com os nossos irmãos, a comunhão para com os nossos irmãos e também a comunhão para com a pessoa de Jesus Cristo, como fazendo parte desta igreja. Amém? Outro detalhe interessante também aqui, né, para nós reconhecermos a igreja como verdadeira, é a correta administração da disciplina, né? Também é fundamental, é essencial para a manutenção da doutrina e pureza da igreja, né? Então a igreja, ela precisa fazer a administração da disciplina quando ocorrer alguma transgressão, algum pecado, né? Então nós vimos que a palavra do Senhor vai dizer que Deus, né, ele corrige aquele a quem ele ama. Então, se o próprio Deus corrige a quem ele ama, a igreja, como anunciadora da salvação, para levar as pessoas a acertar o alvo, aí em direção a Jesus, a deixar o pecado e ir em direção a Jesus, a igreja tem essa responsabilidade de colocar a pessoa no caminho certo, corrigi-la, né? Quando ela estiver necessitando de uma correção. Então, muitas igrejas hoje, elas já perderam também este item aqui, a correta administração da disciplina. Então, claro que existem todos vários meios, formas para que essa disciplina seja, né, executada, né, conversando com a pessoa, chamando ela para conversa, para um aconselhamento, né, orientando pela palavra de Deus, demonstrando por dentro da palavra do Senhor, né, de que a pessoa precisa se arrepender e voltar para o caminho, né, para não incorrer no pecado. Porque nós vamos ver que Jesus, quando ele fala com aquela mulher que foi pega no ato do adultério, nós vamos ver que ela estava ali para ser morta, para ser condenada pelos judeus. Porque quem fosse pego adulterando era condenado à morte, tanto a mulher quanto o homem. E levaram só a mulher à presença de Jesus. E ali então já foram preparados para executá-la, com pedras em suas mãos. E questionaram a Jesus: olha, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, que tem que matar. E Jesus, o que tu diz? Aí Jesus diz: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí nos diz que Jesus agachou-se, continuou escrevendo na terra ali, né? E quando ele se depara, levanta e diz: não tem mais ninguém ali à volta dele, né? Somente a mulher. Os que estavam ali para condená-la, executá-la, haviam saído e ficou só ela. E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: olha, só eu fiquei, Senhor. Daí Jesus diz para ela: mulher, agora tu vai, né, e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa ainda pior. Então nós vimos que quando o pastor, a igreja, o líder, né, procura orientar, corrigir, não é para o mal da pessoa, né, mas sim para que ela entre pelo caminho certo para poder também entrar no céu, né, dessa forma administrando corretamente a disciplina na vida da pessoa. Então, hoje, para nós encerrarmos aqui, nós temos, né, muitas denominações, muitas igrejas, muitas placas de identificação, mas tudo isso, conforme nós já vimos, é apenas o caminho indicativo que leva a Jesus. Se um dia você que nos ouve, que não é evangélico, não pertence a uma igreja evangélica, e você entrar em uma destas igrejas que não fala de Jesus, não fala do seu sacrifício, não fala da sua morte, não fala da sua ressurreição, da sua ascensão e de que breve ele voltará para buscar a sua igreja, e de que o homem precisa deixar a vida de pecado e entregar-se a Jesus, se esta igreja estiver pregando isto, né, não estiver pregando isto, saia dela, porque ela não é uma igreja verdadeira, você está sendo enganado. Hoje nós vimos que grande parte das igrejas, ministérios, denominações e até mesmo pentecostais, né, a maior parte das suas mensagens, pregações são sobre riqueza, prosperidade, cura, bênção, e esquecem de pregar, né, o essencial, que é o arrependimento e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmão Marcos, para mais alguma colocação, para nós encerrarmos este tópico, e vamos estar na sequência depois ouvindo mais um louvor, e logo a seguir vamos estar também então orando, agradecendo aos irmãos e despedindo em nome de Jesus. Eu acredito que as próximas lições os irmãos irão aprender muito, nós também, enquanto estivermos estudando.
Porque a igreja é realmente um lugar incrível, né? Não é um lugar perfeito, não é um lugar de pessoas que alcançaram uma extrema santidade, não é um lugar de pessoas onde não existe erro, mas é um lugar de pessoas imperfeitas, mas que estão a cada dia procurando se santificar pelo Espírito Santo, a cada dia procurando ser mais parecidos com Jesus. Como diz, em um mundo onde muitos querem ser originais, nós somos chamados para ser cópias de alguém, cópias de Jesus e cópias também daqueles que Paulo diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não devemos apenas imitar Cristo, mas também aqueles homens de Deus que estão ao nosso lado, estão a cada dia nos ensinando, cada dia nos levando até mesmo a alguma disciplina, mas para que nós possamos acertar o caminho e sermos salvos. Quanto à disciplina, né, irmão Marcos, às vezes algumas pessoas dizem, mas por que estão corrigindo a mim e não estão corrigindo o outro, né? Então, às vezes a pessoa, ela tenta fazer algo porque os outros estão fazendo também, né? Mas a salvação, ela é individual, amém? A salvação, ela é individual, o Senhor quer tratar contigo, quer tratar com cada um de nós para o nosso bem, porque o Senhor sempre deseja o melhor para os seus filhos. Vamos estar então ouvindo o louvor na sequência. Estou pronto para te ouvir, ó Deus. Estamos, pois, aqui para receber, Senhor, do Santo Espírito Consolador, pois eu sei que Tu és o único, eterno Criador. Vem tocar em mim, Senhor. Ó Deus, aqui estou, com meu coração aberto para receber o Seu amor. Ó Deus, fala comigo, Senhor. Estou pronto para te ouvir, ó Deus. Ó Deus, a minha alma se alegra, pois sente o toque do Senhor. Vem me renovar, ó Deus, pois eu sei que Tu és o único, eterno Criador. Vem tocar em mim, Senhor. Ó Deus, aqui estou, com meu coração aberto para receber o Seu amor. Ó Deus, fala comigo, Senhor. Estou pronto para te ouvir, ó Deus. Muito bem, queremos então neste momento nos despedirmos dos nossos irmãos e ouvintes, agradecendo pelo tempo que estiveram juntamente conosco, e na próxima terça-feira estaremos novamente aqui. Você é nosso convidado para estarmos juntos compartilhando da Palavra de Deus. Será então a lição de número 2, cujo título é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Então as lições são bastante interessantes. Depois nós temos eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição do gentio sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, e depois encerrando a conduta do crente em relação à família e também
a batalha espiritual e as armas do crente. Então são lições maravilhosas que vamos estar estudando, abordando, e você é convidado a participar juntamente conosco. Então ore, divulgue e participe por este departamento de ensino, que é fundamental para a Igreja do Senhor, né, para todos nós sermos edificados. Por isso que a palavra do Senhor nos orienta a crescermos tanto na graça quanto no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E árdua e difícil tarefa que foi delegada por Deus a nós, que é de ensinar, né, porque não é fácil. A Bíblia diz que aquele que ensina, né, aos professores, a todos os professores, pregadores que ensinam a palavra, diz que aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino, e muito mais será cobrado, né, daqueles que ensinam a palavra. Então nós vimos que não é fácil a nossa tarefa, a nossa missão, né, irmão Marcos? E são poucos também que às vezes gostam, né, de estudar, de aprender da palavra, porque muito melhor é às vezes você ver uma palavra, uma pregação, do que o ensino. Mas louvamos a Deus pelos irmãos que estão conosco, e conforme disse o salmista, né, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém? Vamos orar ao Senhor então neste momento. Você que tem alguma necessidade, precisa de uma bênção, uma cura, uma libertação, uma bênção de Deus sobre a tua vida, nós vamos orar agora. Então, se possível for, você incline a sua cabeça, vamos orar e falar com Deus. Eterno Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nesta hora, Senhor, chegamos à tua presença em oração, sendo agradecidos, ó Pai, por esta oportunidade que nós tivemos de compartilharmos um pouco desta palavra, deste ensino, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde fala sobre a igreja eleita. E nós vimos que nós, Senhor, fomos feitos igreja, fomos feitos, Senhor, povo teu, povo especial, zeloso de boas obras, pois nós somos, Senhor, templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Que nós possa cuidar deste templo, preservar este templo, a qual o Senhor habita. Eterno Senhor, também nós oramos agora pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos que talvez neste momento estão orando conosco e que também a Ti clamam e suplicam por uma bênção, por uma cura, por uma transformação, por uma regeneração, por uma mudança de vida, e muitas vezes não encontram forças para que isto ocorra na sua vida. Mas nós te suplicamos agora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa entrar nesta casa, nesta vida, neste templo e fazer morada e habitação do Senhor. Eterno Deus, também neste momento, ó Pai, nós queremos Te pedir, abençoa o nosso município, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, esta nação, sara, Senhor, esta terra, para que este vírus, esta pandemia, bata em retirada, em nome de Jesus, para que passe, Senhor, o mais rápido possível, para que a população, Senhor, o povo possa viver em paz, sem pânico, sem medo, possam voltar aos seus afazeres. É a nossa oração, ó Pai, porque nós cremos que todo o poder, aleluia, pertence a Ti, porque o Senhor disse que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e cremos que nada, Senhor, nada está fora do Teu controle, aleluia, e da Tua vontade, aleluia. Nós oramos, nós pedimos e cremos no poder da oração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Um abraço então a todos os nossos irmãos, um abraço à minha filhinha Giovana, eu prometi para ela um beijo para ela, Deus abençoe, está assistindo. Um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Eduardo Torres, a irmã Andréia, também ao nosso pastor vice-presidente, pastor Aquino, demais obreiros, professores da escola dominical. Deus abençoe a todos. Agradecer ao irmão Marcos, que está conosco aqui hoje, né, o nosso técnico de som também. Deus abençoe e recompense a cada um, em nome de Jesus. Você assistiu Escola Bíblica Online da Igreja Assembleia de Deus de Canguçu. Fiquem todos na paz do Senhor.